Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Chamando aqui para a prosa do Bastidores do Poder, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, vice-líder do governo na Câmara. Deputado, como vai o senhor? Tudo bom? Tudo bom, Cristiano? Tudo bom, Cláudio Humberto? Cláudio Humberto conosco direto de Brasília. Cláudio, quer conversar por aí o papo com o deputado Ricardo Barros? Como vai, ministro? Tudo bem? Um prazer tê-lo aqui conosco em nosso programa. Eu gostaria de saber como é que está a campanha, entre aspas, para a liderança do governo. Não há campanha, Cláudio Humberto. Há uma especulação permanente nesse sentido. Já há meses que se fala na mudança do líder Vitor Hugo, mas ele tem muito prestígio com o presidente Bolsonaro, está no posto e, portanto, o posto não está vago, não há o que se tratar deste assunto. É apenas, talvez, um desejo coletivo, mas não há, na minha opinião, isso não está em andamento. Deputado Ricardo Barros, a gente retoma agora a jornada, né, pela frente. A Câmara, claro, o Congresso dessa vez, nesse ano, excepcionalmente não parou, né? A gente não teve o recesso de meio de ano, mas a gente entra aí numa reta final de meio de ano. O senhor, em meio a todas essas discussões sobre liderança ou não, como que o senhor vislumbra esses meses que virão pela frente, tantos desafios que o governo vai ter no Congresso, hein? Bem, nós temos a reforma tributária como principal objetivo de resultado que o Congresso quer entregar para o Brasil. Tanto a Câmara quanto o Senado têm muita vontade de votar a reforma tributária e esperamos ter do governo a contribuição necessária para que possamos avançar com clareza do que é a posição de governo em relação aos temas principais da simplificação tributária, da unificação de alíquotas de PIS/COFINS, da questão do imposto de valor agregado e outros temas relevantes da reforma tributária. Esse é o principal dos nossos objetivos. Temos que entregar o orçamento, obviamente, votado, encerrar o orçamento de guerra e também concluir a votação de medidas provisórias e de alguns projetos de lei que estão acordados, entre eles a questão da transparência, que está sendo relatada pelo deputado Aliel, e também sobre denunciação caluniosa. Tem outros projetos que estão encaminhados para votação em plenário e a gente espera ter ainda, em função de que não teremos recesso, um período produtivo antes das eleições. Deputado e ministro, ex-ministro, a gente acompanhou, o senhor teve uma posição até muito corajosa, apoiando a criação da CPI da Lava Jato e tal. A gente vê agora essa disputa que se estabelece entre a Força-Tarefa da Lava Jato e a chefia da Força-Tarefa da Lava Jato, que afinal de contas é o Procurador-Geral da República, e é uma briga que como é que eu diria, que está dividindo também o Supremo Tribunal Federal. O que é que o senhor acha como político, como parlamentar, de toda essa confusão, né, dessa postura da Lava Jato, diz, olha, só nós somos dignos de ter acesso às investigações e colocando, inclusive, suspeita, né, sobre o chefe do Ministério Público. Eu queria saber a avaliação que o senhor faz sobre a crise política que isso representa e o impasse institucional que pode eventualmente gerar no Supremo Tribunal Federal. Olha, eu respeito muito o excelente resultado que a Força-Tarefa da Lava Jato obteve do combate à corrupção. Mas poderiam ter feito isso dentro da lei. O que se discute é que a Força-Tarefa, né, ela não respeitou nem a Constituição e nem a legislação quando tomou medidas para obter resultados na Força-Tarefa. E o que a Procuradoria-Geral da República está fazendo ao pedir acesso a essas investigações é justamente para conferir a legalidade de tudo que foi feito na Força-Tarefa da Lava Jato. Se a Força-Tarefa fez tudo dentro da lei, não há por que fazer esse esperneio, não há nenhuma justificativa para que só eles possam conhecer o conteúdo do que eles fizeram. Isso é uma coisa absolutamente indefensável. A transparência que a Força-Tarefa exige de todos a quem ela investiga, ela deve ter também.
E como que o senhor observa esse primeiro movimento hoje com o ministro Luiz Edson Fachin já derrubando a decisão que autorizava a PGR a ter acessos, por exemplo, na Lava Jato de Curitiba, por exemplo? O Fachin faz parte da Lava Jato, né? Ele é membro honorário da Operação Lava Jato. Isso não vai prosperar no plenário. Não há nenhuma justificativa para que o Ministério Público não seja uno, como manda a Constituição brasileira. Respeitar a Constituição é dever de todos nós e vigiar a Constituição é o dever do Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro Fachin é inconstitucional, é puro ativismo político dele, como fez quando matou Nelson Meurer na cadeia, né? Só o juiz da vara de execução de Francisco Beltrão liberou 130 presos em condição de risco pela Covid, mas ele não tinha jurisdição sobre a prisão de Nelson Meurer. Só o Fachin é que mandava na prisão do Nelson Meurer e permitiu que ele morresse de Covid na cadeia. E, deputado, o senhor acredita que há espaço para a criação dessa CPI contra a Lava Jato? Se a gente pode denominar assim, enfim. Espaço para? Para a criação dessa CPI para investigar as ações da Lava Jato hoje na Câmara, no Congresso? Eu sou o relator da Lei de Abuso de Autoridade. Eu sei bem como o Poder Judiciário reage, né, quando alguém tenta mostrar que eles não são seres superiores a qualquer outro brasileiro. Sofri muitas retaliações como relator da Lei de Abuso de Autoridade, mas a lei já prestou grandes e relevantes serviços para o Brasil, o que ela precisa ser mais usada, né? A CPI da Lava Jato eu assinei, acho que é preciso passar a limpo a Lava Jato, né? Muitas ilegalidades foram cometidas pela Operação Lava Jato e quem comete ilegalidade tem que responder, né? Tanto quanto os corruptos que ela buscou alcançar. Eu não vejo nenhum problema da Operação Lava Jato permitir que se verifique o que ela fez. E ela devia, ela mesma, estar pedindo a instalação da CPI, né? Quem não deve, não teme. Deputado, um assunto que surgiu nessa onda das declarações do Procurador-Geral da República na semana passada em relação à Lava Jato e que proporcionou todo esse debate foi a questão também levantada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, depois endossada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é a possibilidade de um projeto para estabelecer quarentenas a integrantes do Judiciário que queiram se candidatar a cargos públicos. O senhor é contra ou a favor desse tipo de movimento? Há espaço para essa discussão no Congresso? Olha, eu acredito que é necessário, porque não são poucos os juízes e promotores que procuram se autopromover politicamente, tomando medidas muitas vezes ilegais, né, buscando projeção política. E isso precisa de ter controle, porque não é adequado que o Poder Judiciário, com toda a força que tem, seja utilizado como trampolim para objetivos políticos ou de outra ordem também, quaisquer que sejam. Acredito que é necessário que haja uma quarentena, como, aliás, já é exigida, né, desses mesmos profissionais para acessar ao mercado de advocacia. Então, não vejo nenhuma surpresa nisso, é absolutamente legítima a propositura do presidente Toffoli, até porque ele está tendo que administrar essas vaidades, né? Está tendo que administrar esses arroubos de juízes e promotores que querem, a qualquer preço, poder dar uma entrevista. Mas não abriria uma brecha importante para que outros setores também pudessem ser incluídos nessa regra? O vice-presidente Hamilton Mourão até contestou, enfim, seria para o vice-presidente seria como retirar direitos políticos de uma pessoa simplesmente porque ele é do judiciário? Não, porque nós políticos que exercemos direção partidária, eu sou tesoureiro do meu partido nacionalmente, eu estou impedido por 3 anos de ser indicado para qualquer diretoria de estatal. Eu cumpro esta quarentena e não estou reclamando. Eles nos impuseram esse ônus e nós estamos cumprindo. Por que só nós políticos temos que ter quarentena e os juízes e promotores não precisam ter? É justo que todos tenham. Deputado, o senhor como relator da Lei de Abuso de Autoridade deve ter acompanhado com atenção, né? É uma atenção ainda mais redobrada, eu diria,
com essa polêmica envolvendo aí os inquéritos do Supremo Tribunal Federal, que a pretexto de combater fake news, é claro que fake news é algo que tem que ser combatido mesmo, né? Mas a pretexto de combater fake news, andou ou tem tomado decisões no sentido de suprimir o exercício da liberdade de expressão de algumas pessoas aqui no Brasil. O senhor identifica isso como expressão de abuso de autoridade? Como o senhor avalia as decisões que têm sido tomadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal de censura prévia, enfim, tantas coisas que a gente tem acompanhado? Bem, a lei de abuso de autoridade está aí para ser usada. Não havia dúvidas que não era possível o ministro Alexandre de Moraes ser vítima da fake news, investigador da fake news e julgador da fake news. Então, o plenário do Supremo já corrigiu isso, exigindo que o Ministério Público participasse das ações da investigação contra terceiros. É preciso apenas que se cumpra o que foi decidido no plenário. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o deputado federal Ricardo Barros, deputado do PP do Paraná, vice-líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor conosco aqui mais uma vez no Bastidores do Poder. Até uma próxima. Um abraço a vocês.